Vamos abrir nossas Bíblias em 2º livro de Coríntios, capítulo 12, versículo 9 ao 10. Segundo livro de Coríntios, capítulo 12, versículo 9 ao 10. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Você pode dizer comigo? Porque quando estou fraco, então sou forte. Podeis assentar? Eu quero falar sobre o tema a força que vem do Senhor. Nós devemos confiar no braço do Senhor, porque a Bíblia diz: maldito é o homem que confia no homem. A nossa fé, ela deve sempre estar olhando para Cristo, para suas promessas. Não devemos olhar para o inimigo, a não ser que nós esteja olhando para o inimigo como um alvo a ser atingido. Aí devemos olhar. Mas nunca olhar para o inimigo como alguém que está acima de nós, dominando sobre nós. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, e o lugar mais alto que o diabo pode subir na vida de um crente é até embaixo da sola do teu sapato. Ele não pode passar dali. Você tem a autoridade. E quando o inimigo passa, é porque ele se aproveitou do alimento que você mesmo o deu. Por isso o profeta disse: o maior inimigo que eu tenho chama-se William Branham. Porque o inimigo em si, ele é inofensivo. Ele foi desarmado ali na cruz do Calvário. Ele não tem armas próprias. Ele foi vencido. Mas quando o homem coloca a arma na mão do diabo, então o diabo se torna ofensivo. E como se põe quando você ouve o que não deve, fala o que não deve? Por isso a Bíblia diz que no muito falar não falta transgressão. A pessoa fala demais e acaba contando o segredo que o diabo não poderia saber. Entregou a mina, entregou o mapa da mina, e vai ter que lutar com o diabo agora. Então, peça sempre a graça de Deus para não ser um agente que favorece ao diabo, mas que você seja sempre um empecilho para o diabo, para que ele não possa concretizar os seus planos, os seus objetivos. Tenha a tua intimidade com Deus, a tua vida bem perto, bem junto de Deus. Peça pelo Espírito Santo
Porque o Espírito Santo, irmãos, na mensagem para que foi dado o Espírito Santo, o profeta fala, ele mostra as muitas razões pela qual o Espírito Santo foi dado a nós. O Espírito Santo foi dado para ser um consolador. O Espírito Santo foi dado para ser o guia. O Espírito Santo foi dado para ser a nossa defesa. O Espírito Santo foi dado para ser o poder que destrói as potestades do inferno. O Espírito Santo foi dado para ser aquela explosão que sucederá dentro de nós e nos lançará para a eternidade em um dia desses. Por isso você precisa do Espírito Santo. Você deve, pai, falar aos seus filhos sobre esta necessidade. Contar para eles o quanto o Espírito Santo foi bom para você, para a sua vida. A experiência que você tem recebido após ter recebido o Espírito Santo. Porque existe, irmãos, uma linha divisória na vida de qualquer homem e qualquer mulher. O antes e o depois do Espírito Santo. Houve um antes na vida de Pedro. Nesse antes, era um Pedro que amava Jesus. Era um Pedro que queria fazer o certo. Mas era um Pedro bravo. Era um Pedro revoltado. Era um Pedro cheio de dúvidas. Era um Pedro que não se podia confiar, porque ele negou a Cristo. Mas o depois do Espírito Santo é um Pedro cheio de poder. É um Pedro que encontra o aleijado e diz: olha para mim, não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. É um Pedro que encontra os críticos que se aproximam e diz: e veja, eles estão bêbados, embriagados. E ele se levanta não para trair, não para fugir, mas agora ele se levanta para dizer: varões galileus, o que vocês estão vendo aqui não é nada de embriagados, mas é o que foi profetizado pelo profeta Joel, que Deus derramaria do seu Espírito Santo. E digo mais, a esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Agora é um Pedro que, quando indagado, tem resposta. Que faremos, varões e irmãos? Arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus. É isso que a igreja precisa, é ter esse depois do recebimento do Espírito Santo. Amém? Eu quero ler algumas coisas, irmãos, na mensagem perfeita força por perfeita debilidade, e vocês vão ver, irmãos, que a nossa força depende do Senhor. A nossa força não depende do que eu sei, do que eu faço. A nossa força depende unicamente do Senhor. E quando nós entendemos isso, então nós confiamos nele. Diz o profeta nesta mensagem que aquela desculpa que você tem para dizer eu não dou conta por causa disso e disso e disso, irmão Branham diz, aquela desculpa é o que Deus precisa, é aquela fraqueza que você usa como uma desculpa. É aquela fraqueza que ele precisa para aperfeiçoar o poder dele. Para aperfeiçoar o seu poder. Você olha e diz, isso aqui me torna incapaz. Deus olha e diz, isso aí te torna alguém que é propício para receber a minha graça, a minha força, preenchê-lo, fortalecê-lo e fazer uma pessoa transformada. Olha o que diz o profeta, mensagem perfeita força por perfeita debilidade, parágrafo 56.
A coisa importante, uma das importantes coisas que devemos dominar. Quantos nesta noite estão dispostos a ser vencedores? Amém? Então nós viemos para aprender como vencer nesta noite. E o profeta vai nos dar agora uma aula de como ser vencedores. Começa por essa questão. A primeira coisa que devemos aprender a dominar, agora recordem disto, é especialmente vocês jovens pregadores e membros também, leigos, da mesma maneira. Há uma coisa que devemos dominar, se esperamos cumprir o desejo de Deus em nossas vidas, que é, temos que dominar o pensamento de capacidade humana. Repita comigo. Temos que dominar o pensamento de capacidade humana. Domina isso, irmãos. Vença isso. Não confie em você. Não confie no seu braço. Não confie na sua capacidade. Você está fadado a ser um derrotado se confiar em si mesmo. Vigie, não seu irmão, vigie, não seu esposo ou esposa, vigie a você mesmo. Vigie o que os teus ouvidos andam ouvindo. Vigie o que teus olhos têm visto. Aleluias. Se alguma vez chegamos a um ponto onde pensamos que podemos fazer isto com nossa própria inteligência e nossas próprias habilidades, devemos dominar aquilo de tal forma que possamos nos livrar da coisa e deixá-la de lado, de modo que Deus possa nos usar. Fazer uma completa rendição. Não podemos usar uma habilidade, temos que fazer uma completa rendição e para vir a Deus. Você tem que entregar a Ele ambos, alma, corpo e espírito. Tudo que você tem, tudo que você é, tem que ser rendido a Deus, de modo que Ele possa operar sua vontade em você e em mim. Amém? Me lembro da história da menina, da criança, enfiou a mão dentro de um jarro de valor, um jarro desses de enfeite, e era caro, por certo tinham comprado em alguma viagem, tinha também seu valor emocional, e a criança não conseguia tirar mais a mão. E o pai tentou de todas as maneiras, e puxou, e tentou, quem sabe colocou azeite, e tentou, e já estava cansado, e a conclusão era, vamos ter que quebrar o vaso. A criança já estava desesperando, mas antes de quebrar o vaso, o pai teve uma ideia, e ele percebeu que a mãozinha da criança estava assim. E ele disse, filha, o que você tem na sua mão? E ela disse, uma moeda. Porque ela viu a moedinha, enfiou a mão, pegou e fechou, por isso que não saía. Aí o pai então colocou a mão no bolso, pegou um punhado de moedas e disse, solta a moeda, filha, e eu tenho tudo isso para você. E a criança soltou a moeda e simplesmente sua mãozinha saiu. Às vezes, irmãos, nós estamos grudados e não conseguimos sair porque estamos agarrados no ego, na razão. Ah, mas eu não posso me humilhar. Ah, mas fulano precisa vir e pedir perdão a mim. Está agarrado ali, irmãos, e vai para o inferno agarrado se não se humilhar, não perdoar, não se livrar dessa situação. Solta! Deus tem muito mais para te dar. Ontem eu falava para alguém, eu disse, sabe, nós devemos muitas vezes tomar o exemplo de Abraão. Quando Abraão saiu com Ló, e eles estavam ali, e os pastores de Ló
mas os pastores de Abraão começaram a brigar. Abraão, irmãos, tinha toda a razão, ele era mais velho, ele era o tio e ele era o dono da promessa. Mas veja a atitude dele, chamou Ló e disse: não é bom que nossos pastores estejam brigando? A terra é grande, faz o seguinte, escolha para onde você deseja ir. Se tu escolheres para a esquerda, eu vou para a direita. Se você escolhe para a direita, eu vou para a esquerda. Quer dizer, abriu mão. Não ficou resingando por pedaço de terra. Não ficou resingando por um dinheirinho que emprestou e não recebeu, ou alguma coisa. Não, não, vai. Ele sabia que Deus tinha muito mais para lhe dar. Devemos soltar, irmãos, para que Deus nos dê muito mais. Filha, olha aqui quanta moeda, solta, e o Pai te dá todas essas. Então o profeta diz, devemos para vencer primeiro a nossa autocapacidade, a capacidade humana. Vamos aqui um pouquinho mais. No 61, quando estamos esperando e dizendo, este rapaz, ele é uma grande pessoa, esta é uma grande pessoa, eu simplesmente me descansarei nele. Aquilo desagrada a Deus quando você faz aquilo. Quando? Quando você está confiando no homem. Aquilo desagrada a Deus quando você faz aquilo. Devemos nós descansar em Deus e Deus somente. Não devemos confiar em nossas próprias habilidades ou de qualquer outro homem. Devemos nos render completamente a Deus. Nenhuma habilidade, não importa quem seja, nunca será útil aos olhos de Deus. Deus tem que tirar de nós todas as nossas habilidades, antes que Ele possa concluir o seu propósito. Se Ele toma algo para fazer através de nós, e desde que sentimos que estamos fazendo uma obra razoável daquilo, então nunca estaremos aptos para sermos usados por Deus. É bem isto. E que bem isto faz? Nada. E não fará até que toda pessoa que professa ser um cristão esqueça sua própria habilidade e se renda a Deus. Então Deus pode concluir seu propósito, enviando, não um reavivamento, mas, irmão, o que Ele precisa fazer primeiro é enviar uma matança. O caminho para cima é para baixo. É quebrar o bico, é nos fazer humildes. Precisamos de uma matança, correto? Então podemos reviver. Você tem que morrer antes de nascer de novo. Ele precisa de uma matança, de nós mesmos. Este tabernáculo precisa de uma matança, e eu com ele. Todos nós precisamos de uma matança, de tal modo que possamos reviver em uma nova vida, uma nova oportunidade, uma nova esperança e uma nova experiência. Precisamos primeiro de um dia de lamentação. E quantos estão dispostos a ter um dia de lamentação? De choro diante de Deus? Senhor, muda, tira esse orgulho de mim, quebranta-me. Agora, alguém pode se tornar um de seu povo. Deus pode usá-los se estiverem prontos a esquecer que são um alguém. Se você está pronto a esquecer que você é um alguém e se tornar um ninguém, então Deus pode te usar e fazer um alguém de você. Vê? Porém, você tem que esquecer que é tão importante. Mas às vezes somos tão importantes, irmãos, que não conseguimos nos dobrar.
para pedir desculpa, para pedir perdão. Deus ultrapassa os nobres, Ele ultrapassou os sacerdotes, Ele ultrapassou aqueles que eram arrogantes. E Ele escolheu quem? Um Paulo, este grande homem, e o fez cair sobre o pó da terra e fazer coisas que ele, como aqueles outros estavam fazendo. Ele os fez atuar o fez atuar da mesma maneira daqueles aos quais estava perseguindo. Ele aprisionou Paulo pelo Espírito de Deus para o livrar do poder que ele tinha para aprisionar cristãos. Não trate de me dizer que Deus não sabe o que Ele está fazendo. Ele lhe tirou a força para que pudesse perder sua influência. Deus tomou Paulo e fez dele um escravo, aprisionou-o para si mesmo e o enviou aos gentios, aos quais ele odiava. Porém, vê você, ele teve que ser livre de seu poder eclesiástico para ser aprisionado do poder de Deus. Ele teve que perder sua força e se tornar fraco e nada, para que pudesse receber a força de Deus, ser atado a Deus para fazer o que Deus lhe ordenasse a fazer. Aquilo é o que devemos fazer hoje, aquilo é o que necessito, aquilo é o que todo homem precisa. É uma perda de si mesmo, perda de sua habilidade, perda do que ele é, o que ele possa ter e que ele possa ter uma completa rendição ao Espírito Santo. A dona de casa precisa daquilo, o aluno precisa daquilo. Nós tomamos até mesmo nossas criancinhas. Agora, prisioneiro, Deus ultrapassa os nobres e toma os fracos. Deus ultrapassa aqueles que pensam ser algo para tomar alguém que nada sabe, para tomar alguém que não sabe nada para operar seu propósito em sua vida. Aquilo é o que tomamos. Deus disse a Paulo: minha força se aperfeiçoa na tua fraqueza. Minha força se torna mais perfeita enquanto você se torna mais fraco. Quanto mais você se rende a mim, mais eu posso te usar. Quanto mais você poder esquecer sua educação, quanto mais você poder esquecer a tua denominação, quanto mais você poder esquecer sobre seus bens e render-se a mim, mais eu posso te usar, porque você se torna fraco e eu farei meu próprio propósito forte. Amém? Deus pode tirar força da fraqueza. Aquela é a razão pela qual Ele sempre fez isto, quando Ele escolheu os seus discípulos. A humildade de seu próprio filho, quando nasceu em uma manjedoura, em um estábulo, cheio de esterco, no estábulo de vacas, e foi embrulhado em faixas. Ele poderia ter vindo por um palácio, ele poderia ter descido pelos corredores do céu, recebendo a saudação dos anjos, porém ele preferiu fazer de Cristo o exemplo de nós, para nós, e ele o trouxe em humildade. Vocês estão acompanhando? Aqui está algo para nos consolar, aqui está algo para encorajar. Da fraqueza e humildade, Deus escolhe o povo para edificar seu reino. Se alguma vez chegarmos ao céu, se alguma vez permanecermos na presença de Deus com sua igreja, permaneceremos em um grupo de pessoas que têm estado fracas e rejeitadas, e enxotadas pelo mundo, e pessoas que não sabiam nada. Não é estranho que Deus nos assemelhe a ovelhas? Uma ovelha é uma coisa mais desamparada que há. Não há nada tão insuficiente de defesa quanto a ovelha. Um coelho pode correr, um esquilo pode entrar numa árvore, um cachorro pode morder, um leão pode rasgar, um cavalo pode chutar, um pássaro pode voar, mas uma ovelha permanece desamparada.
E esta é a maneira que Deus nos quer, nos dar conta que somos totalmente insuficientes. Então Deus toma aquela pessoa e começa a moldar-se naquela pessoa. Faz com que suas mãos façam o que Deus deseja que façam. Faz com que seus lábios falem o que os lábios de Deus falariam, porque não são seus, são de Deus. Ele começa a construir um caráter, começa a tomar esta fraqueza e a fazer a si próprio. Amém? Será que você já não aprendeu de tanto errar no mesmo erro e insistir, mas tem que ser assim? Pare, abra a mão, entregue a Deus, confie no Senhor, Ele pode fazer. Aleluias, você crê nisso? Ele pode fazer a obra, Ele pode transformar, Ele pode fazer de você um grande vencedor, desde que você se entregue completamente nas mãos de Deus. Deus não chamou capacitados, irmãos. Deus capacita os seus chamados. Não acredite no diabo. Eu disse para alguém essa semana, eu disse assim, não duvide do que Deus pode fazer por você. Não duvide, igreja, do que Deus pode fazer por vocês. Duvide das suas dúvidas, mas não duvide das promessas de Deus. Mas eu não vejo por onde. Havia por onde Israel escapar do Egito, sendo que ao lado havia aquele penhasco, por trás o exército inimigo e na frente o Mar Vermelho. Mas Moisés não duvidou do que Deus podia fazer por eles. Deus disse, toque na água, Moisés. Mas tocar para quê? Será que Moisés ficou argumentando? Tocar para quê, Senhor? Não, Moisés obedeceu. Faça o que Deus te manda fazer. O resultado é assunto de Deus. Ame, expressa o teu amor. Lute uma batalha com amor, não uma batalha com armas. Lembra do irmão? Chegava em casa, a esposa era de uma denominação, e logo ela chegava e dizia, vem vindo já lá dos santos roladores. E começava a falar, e já começava a discussão entre o casal, e o homem já impunha as mãos e expulsava aquele diabo. Fazia o quê? Revoltava mais a mulher. E ele chegou e disse, irmão Brano, meu casamento acabou, vou ter que me separar. O que está acontecendo, irmão? Pois cada vez que eu chego em casa, minha mulher me chama, está vindo dos santos roladores, e diz que somos isso e somos aquilo, e eu expulso aquele diabo, e cada vez ela fica pior. Irmão Brano disse, você está fazendo errado. Mas o que eu devo fazer? Ame ela, fale docilmente, não contra-ataque, mostre que você tem, com atitudes. E passou um tempo, ele disse, irmão Brano, meu casamento está transformado. Nós conquistamos, irmãos, com amor. Leia a mensagem, amor divino. As mensagens não estão, irmãos, para nós decorar a estante. Não, pelo amor de Deus. As mensagens estão para ser o nosso alimento. Veja que quando o profeta se deparou com aqueles problemas, como por exemplo com o touro, de primeira mão veio a razão humana, levou a mão na cintura para ver se o revólver estava ali. E o revólver não estava, tinha deixado no carro. Olhou para o lado para correr, trepar em uma árvore, não havia árvore próxima. E o touro já era assassino, já tinha matado um homem. E quando ele pensou que chegou o seu fim, ele diz, eu senti um amor tão profundo. Eu não senti raiva, ódio. Eu senti um amor, disse o profeta, tão profundo por aquele animal.
e eu disse: me perdoe, eu sei que eu entrei no teu lugar, eu invadi a sua propriedade, mas eu estou indo ali orar por um filho de Deus que está doente, e eu peço que você se deite, me deixe passar. E aquela unção envolveu aquela fera, e a braveza desapareceu, e ele deitou como um gatinho aos pés do profeta. Você vai vencer com amor. É que nós estamos muito armados, nós temos muitas condições, nós temos muitas formas de agir, e Deus está olhando, esperando nós nos esvaziar de nós mesmos, para que Ele possa entrar e começar a fazer a obra através de nós. Será uma vitória em nós e uma vitória em nossa família, em nosso redor. A Bíblia diz: a palavra branda afugenta o furor. Você desarma qualquer pessoa, mesmo um ímpio, quando ele vem com toda aquela raiva, e você fala: me desculpa, Senhor, eu não sabia. Ele fica descontrolado diante disso. Mas fale você na tua razão. Levante também a voz para você ver no que vai virar. Você não vence espíritos com forças naturais. Espíritos se vence com força espiritual. E a nossa arma é o amor. A nossa arma é o amor. É essa arma que Jesus deu para a igreja. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Ame, perdoe. Ah, mas fulano faz isso contra mim, fulana faz aquilo. Se aproxime da pessoa. E toma cuidado quando você começa a ver muitas pessoas erradas. O problema pode estar com você, não com as pessoas. O homem levantava pela manhã, levantava mais cedo do que a esposa, porque ele saía madrugadinha para o trabalho, e ele, antes de sair, esquentava a água para o seu café. Enquanto a água estava esquentando, ele olhava pela janela, e depois que ele voltava, ele dizia para a esposa: mas que mulher relaxada daquele apartamento. Você já viu a cor dos lençóis dela que ela estende? Você já viu isso e aquilo? É uma sujeira, tudo encardido. Mas um dia a mulher levantou animada, a esposa, e lavou os vidros da casa, do apartamento. E o homem levantou pela manhã, como das vezes, fez seu café, e quando olhou, opa, hoje a mulher caprichou. Olha os lençóis dela como estão brancos. E à tarde, chegando do serviço, contou para a esposa. E aí foram descobrir que o problema não estava lá, estava ali no vidro. O problema não está no irmão, o problema está em quem olha o irmão. Ah, mas se ele tem problema, Deus disse que é para nós levar as cargas uns dos outros. Como que você leva? Em oração, ajudando, dizendo: não vamos brigar, irmãos. Se é por causa disso, toma, Deus te abençoe. Ah, mas esse tipo de evangelho, irmãos, ele não é aceito para aqueles que olham pela razão. Mas esse é o caminho da vitória. Deus, Ele precisa que nós nos esvazie, disse o profeta, para que Ele possa então, através de nós, nos fazer fortes. Eu sei, irmãos, que quando você olha para você, você não vê nada de bom. E às vezes o diabo usa isso para te desanimar e dizer: olha, não adianta. Quantos anos faz? 30, 40 anos na mensagem, e ainda você tropeça nos mesmos erros? Você não adianta. O importante, irmãos, é que você esteja lutando.
reconhecendo, não se defendendo, mas dizendo: Deus, eu quero, eu preciso. Quando Deus disse para Moisés, para Noé fazer a arca, ele disse: Noé, o pecado dos homens chegou diante de mim, e eu não suporto mais, eu vou acabar com isso. Mas há um escape, faça uma arca, a medida é tal, deu todas as medidas. O material que você vai usar, por certo, Noé pensou: olha, das árvores que eu conheço, a melhor é tal. Deus disse: você vai usar o gofer, a madeira de gofer. Era a pior árvore, irmão, era uma árvore que não tinha uma seiva lisa, ela era toda cheia de poros, não prestava nem para o fogo, quanto mais para fazer um barco. Mas o natural, ele é um tipo do espiritual. Deus diz: vai, colhe essas árvores, faz as tábuas, e vai numa árvore tal, que eu esqueço o nome, alguém lembra, irmão? Lembra, irmão Reinaldo? Esqueci o nome da árvore. E bate nela, e colhe o betume dela, ferva bem o betume, e despeja sobre a madeira, betume por dentro e por fora. Irmãos, quando ele despejava aquele betume, a fraqueza da madeira, irmãos, sugava tudo. E o betume é o tipo do Espírito Santo. Você é betumado por dentro e por fora. O que tem de bom dentro não sai, e o que tem de mal fora não entra. Você está fechado com Cristo. E quando Noé betumava, irmãos, depois de betumar, nem prego entrava mais. Aquela madeira de gofer simboliza eu, você, homens, mulheres, cheios de falhas. Mas tem uma coisa, irmãos: se Deus mandasse escolher um cedro, uma madeira forte, ela não teria espaço para receber betume. E na primeira batida que desse contra a rocha, lascaria em pedaços. Há crentes fortes, orgulhosos, mas que na primeira batida que dá, irmão, lasca. O orgulho é tanto que não se rebaixa. O que adianta? Morre ali. Mas o gofer agora, irmãos, aquela madeira fraca, ela recebia o betume e ficava impermeável e leve, por isso ela flutuava, e ainda mais, ela era maleável. Quando chocava contra a rocha, ela podia ceder e não quebrar. É isso, você fraco, mas betumado, com o Espírito Santo, o diabo bate em você, você se humilha, mas não quebra. Aleluias! O dardo do diabo te atinge, mas você o que? Encolhe de joelho, mas não quebra, se levanta dali perfeito, sem nenhum problema, e segue a viagem. É isso, irmãos, precisamos desse betume, mas precisamos esvaziar de nós mesmos, para que haja espaço para o betume. Estamos muito cheios de nós mesmos, muito cheios do nosso eu. Esvazie-se na presença de Deus. Antes de se encher, esvazie-se. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Você pode todas as coisas. A força que vem do Senhor é o que nos mantém de pé nesse mundo que estamos vivendo. Oh, esse mundo tão perverso, e cada dia será mais perverso, irmãos. Não espere por dias bons. Somente bom será do outro lado. É problemas, é lutas, é tribulações, mas esteja certo de estar betumado, esteja certa de estar betumada.
Um pouquinho mais, disse Paulo, e o que há de vir virá e não tardará. Não, irmãos, não tardará, está aí, logo aí. Ah, mas eu estou cansado. Pede a Ele que renove suas forças. Os filhos de Deus serão como águias que renovarão suas forças. Aleluia! Mas estamos muito pesados, irmãos. Estamos muito pesados de nós mesmos. Por isso não conseguimos voar. Esvazie-se. Esvazie-se. E deixe o Espírito Santo te encher, te betumar. A força que vem do Senhor, não a força que vem da razão, não a força que vem da tua capacidade, não. Você pode sim. Nós podemos todas as coisas. Quando os 12 espias, os 10 melhor dizendo, diziam, não podemos possuir, há gigantes lá, há cidades muradas. Um Josué e um Caleb disse, nós podemos. Como? Você tem uma arma secreta que nós não conhecemos? Ele disse, eu tenho sim. Se tão somente agradarmos o Senhor, Ele nos colocará na terra. Igreja, se tão somente agradarmos o Senhor, Ele nos colocará ali. Ele nos colocará ali. Aleluia!